Martiniano, todos muito bem-vindos para esse nosso momento de estudo. O pastor Ramírez coloca ali abençoado estudo. Não sei se hoje é bem um estudo, é uma reflexão e com algum toque de provocação também, né? Mas que é necessária. Nós vínhamos conversando sobre isso outro dia, até entre pastores, sobre crescimento da igreja, e acho que é bom a gente abrir um pouquinho para toda a igreja no Rio de Janeiro, né, do nosso distrito, poder pensar, começar a pensar um pouco mais nesse assunto. É claro que isso é pensado nas congregações, mas quem sabe alguma ideia aqui compartilhada hoje possa provocar outras reflexões locais também nas congregações nos próximos dias, nos próximos meses, né? Então é isso, né? A pergunta que eu faço é por que a Igreja Luterana quer crescer no Rio de Janeiro. Eu vou passear por alguns pontos aqui, 3 ou 4 momentos, né, da nossa reflexão. O primeiro é pensar a nossa convicção. O segundo é pensar brevemente o Rio de Janeiro. O terceiro ponto é uma leitura bíblica, para nos dar um pouquinho mais de ingrediente para pensar. E, por fim, algumas, que é o quarto ponto, algumas sugestões práticas para a igreja crescer. Vou cumprimentar aqui ainda a Eliane Rain, chegou por aqui, muito bom dia. A Roseta Schmidt, que nos fala lá de Portugal, né? Além-Mar, muito bem, muito bem-vinda. E Valdemar Hoffmann também, todos bem-vindos. Eu não vou mais cumprimentar agora durante, né, a nossa conversa aqui, para não ficar cortando. Então eu vou parar aqui, né, no Valdemar Hoffmann, e eu volto depois, quando a gente estiver concluindo, antes da oração ainda, para dizer um oi para quem chegar depois também, né? Mas vamos lá, né? O tempo já está bem certinho ali, 9h05 já, tolerância de 5 minutos já vencido. Então eu começo pelo ponto 1 da nossa conversa. Espero que vocês me ouçam bem, né? Acho que se não ouvissem bem, vocês teriam dito já. Então eu estou confiando que estão todos me escutando. O ponto 1 eu coloco como título para ele, cremos, confessamos e ensinamos. Por quê? Porque eu acho que é fundamental, quando a gente pensa em crescer a igreja luterana, que nós tenhamos uma convicção sobre a igreja luterana. Nós temos a convicção de que nós compartilhamos a palavra do Evangelho e de que administramos os sacramentos conforme a instituição de Cristo Jesus. Nós temos essa convicção, né, de que nós fazemos isso. Nós somos, né, isso que somos, Igreja Luterana, não por uma mera opinião ou por um gosto qualquer, né? Não é isso. Embora nós respeitemos a diversidade religiosa, embora nós respeitemos, inclusive, a diversidade de tradições cristãs presentes no Brasil, no Rio de Janeiro, no mundo, nós temos uma convicção e, por isso, nós não achamos que está tudo bem em cada um fazer e pensar qualquer coisa diferente. Não está tudo bem assim, não. Nós não queremos impor a nossa convicção e a nossa confissão, mas queremos apresentá-la, nós queremos defendê-la em meio a esse cenário tumultuado que nós temos por aqui. Nós estamos convictos de que estamos fazendo algo muito importante. Esse é um ponto de partida. Então, nós cremos que somos necessários e não mais um nome, não mais uma sigla com particularidades assim aleatórias disputando espaço nesse cenário religioso do Rio de Janeiro. Não. Nós cremos, confessamos e ensinamos. E por causa disso, nós entendemos que somos importantes nesse contexto, que somos imprescindíveis nesse contexto. Também nesse contexto. Esse é um ponto de partida, acho que vocês vão entender adiante por que ele é importante. Mas agora eu quero sair desse cremos, confessamos e ensinamos e dizer umas palavras bem breves, assim, sobre Rio de Janeiro. Porque a pergunta é
porque a Igreja Luterana quer crescer no Rio de Janeiro. Já falamos alguma coisa nesses 2, 3 minutos sobre a Igreja Luterana. Agora mais 1 ou 2 minutos sobre o Rio de Janeiro. O que faz, né, a Igreja Luterana querer crescer no Rio de Janeiro? Não é porque o Rio de Janeiro continua lindo, né? Não é porque o Rio de Janeiro é um lugar bonito que a Igreja Luterana quer crescer aqui. E, na verdade, existem desafios muito grandes no Rio de Janeiro. Nem sempre se gosta de falar sobre isso, né? E muitas vezes, quando se fala sobre isso no Rio de Janeiro, eu já percebi que prontamente alguém quer dizer assim, mas é assim em todo lugar, né? Mas há um problema muito sério de violência urbana no Rio de Janeiro. Há um problema muito sério. Mas é em todo lugar. Não é em todo lugar que é igual no Rio de Janeiro. Não é. Isso é fato. Isso não sou eu quem diz isso, né? Especialistas em segurança pública dizem isso muito claramente. Você anda em Porto Alegre, será que você encontra barricadas em Porto Alegre? Será que você encontra barricadas em Belo Horizonte? Olha, não, né? Não é normal isso lá, né? Então, assim, há um problema de violência. E o que isso tem a ver com a igreja? Isso é um dificultador, um fator dificultador. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos ponto de pregação em que não há culto durante um mês, mais de um mês, por causa da violência, por causa de troca de tiro. Nós temos casos no Rio de Janeiro de intimidação por parte de facção criminosa contra a presença da Igreja Luterana, assim, ligação para a pastora, olha, você está a favor de qual milícia? Isso não acontece em outros lugares. Então, isso é um fator dificultador. Eu sei que é incômodo dizer isso, né? Ainda mais um forasteiro como eu, talvez isso seja um pouco incômodo, né? Que alguém diga isso, mas as coisas precisam ser ditas. Né? Isso é um fator dificultador, sim. E é uma situação extrema que existe no Rio de Janeiro. É uma situação extrema. Bom, mas isso vocês todos conhecem, né? Eu tenho uma pessoa aqui da congregação, até me disse, que mora no Rio de Janeiro, comentou assim que tinha baixado um aplicativo que dizia onde há tiro, né? Onde que há tiroteio. E ele ficou olhando aquilo e ficou muito aflito. Depois de um tempo, ele desativou as notificações, mas mesmo assim, de vez em quando ele abria para olhar, quando ia sair, era tanto tiroteio que ele ficava assustado. Chegou ao ponto, então, de desinstalar o aplicativo. Né? Tanto que isso estava dando inquietação no seu coração. É um caso bem específico isso aqui. Mas, além disso, né, vamos pensar no interior do Rio, em que há também problemas de violência em muitas cidades. Mas, além disso, né, eu acho que o pastor Valdemar de Copacabana e eu aqui, de certa forma, nós enfrentamos uma dificuldade topográfica. As estradas no Rio de Janeiro não são tão fáceis de circular assim nas regiões de serra. Então, às vezes, nós temos uma distância muito curta, mas um tempo muito longo de deslocamento. Isso não facilita também a nossa vida por aqui, né? Mas ter um ponto de missão ali, que você pensa assim, são 40 quilômetros, em quanto tempo você vai chegar lá? Às vezes é 1 hora. É uma coisa meio complicada que acontece. Além disso, no Rio de Janeiro, nós temos um contexto religioso desafiador, porque aqui nós temos muitas pessoas que se afirmam evangélicas, mas que não conhecem o Evangelho de Jesus devidamente. Mas criaram em si uma barreira muito grande por causa de preconcepções que foram semeadas nessas pessoas há muito tempo, às vezes há mais de geração, e elas entendem que tudo que é diferente do que elas aprenderam como igreja evangélica não é correto, né? Não é evangélico. Né? Esse é um desafio que nós temos aqui na nossa região, em que 40% da população, na nossa região eu digo, aqui Miguel Pereira, Partido Alferes, 40% da população é evangélica. Claro que a maioria absoluta desses são pentecostais, neopentecostais. Existe um desafio muito grande com relação a isso também. E fora a presença de religiões não cristãs também.
né, que é muito forte por aqui. Isso tudo faz com que o Rio de Janeiro seja desafiador, então eu volto à pergunta, por que queremos crescer no Rio? Haveria lugares que me parece que são mais tranquilos para a igreja crescer, menos desafiadores, mais promissores até, né, no ponto de vista assim, de termos um êxito numérico. Sim, há, né, há sim. Mas há uma questão aqui do Rio de Janeiro que faz com que a igreja queira crescer no Rio de Janeiro. A igreja luterana quer crescer no Rio de Janeiro porque há gente no Rio de Janeiro, porque há pessoas no Rio de Janeiro, porque seres humanos vivem aqui, e seres humanos são alvo da missão da Igreja de Jesus Cristo, e por isso nós queremos crescer também no Rio de Janeiro. Não é porque seja favorável à igreja a presença do Rio de Janeiro, mas é porque a igreja precisa alcançar as pessoas todas, também no Rio de Janeiro. Então, isso para mim tem que estar muito claro, né? A igreja quer crescer no Rio de Janeiro não para benefício próprio, mas para benefício das pessoas, mas para alcançar pessoas, para trazer pessoas, para ouvirem o Evangelho, para serem edificadas em Cristo Jesus, para serem congregadas, para fazerem parte do corpo, para estarem junto à mesa de comunhão com Cristo Jesus, né? Para saberem da bênção que é o batismo e viverem essa bênção que é o batismo. Por isso a Igreja Luterana quer crescer no Rio de Janeiro, porque há seres humanos precisando aqui no Rio de Janeiro. E como há, né? Isso estando dito, eu quero passar para o nosso ponto 3, que é a leitura bíblica. Eu quero fazer uma leitura muito breve, né, e não quero explorar tudo que há para se explorar nesse texto, mas, assim, o básico nós vamos aproveitar da leitura de primeira carta de Paulo aos Coríntios, 9, 16 a 27. Né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 9, 16 a 27. Então, vamos lá. Diz assim, né, o apóstolo Paulo, até o 27, eu digo, né? Isso. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o evangelho, eu o apresente de graça para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É um texto extremamente forte, extremamente marcante. Há alguns detalhes assim que precisam ser mencionados, principalmente aqui no versículo 17, né?
Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nós tendemos a querer ler assim, que ele esteja dizendo que não faz por obrigação, porque em português essa expressão é assim, pejorativa, né? Ah, você está fazendo por obrigação. Curiosamente, o que Paulo está dizendo aqui é que sim, ele faz por obrigação. Ele faz porque há uma necessidade colocada sobre ele, uma responsabilidade que lhe foi confiada. Ele está dizendo que ele faz isso não por opção. Talvez a escolha das palavras na tradução favoreça uma leitura meio torta, assim, né? Então nós poderíamos até dizer assim: se eu faço por opção, tenho recompensa, mas não é por opção. Paulo entende que ele faz por envio, por responsabilidade. Jesus Cristo apareceu para ele e o enviou. Ele é um apóstolo, ele precisa fazer isso, o trabalho de um apóstolo. Não faz sentido para um apóstolo viver como se não o fosse. E eu quero trazer isso para nós como igreja, dizendo que nós ouvimos com os enviados por Jesus a mesma mensagem: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Isso está colocado para nós também. Então, como igreja de Jesus, nós não estamos assim, como que no direito de optarmos por fazermos parte da missão de Deus ou não, por nos mobilizarmos para alcançar os outros ou não. Isso não é da nossa livre escolha. Enquanto servos de Jesus, lembrem-se que Paulo usa muito essa expressão, né? Servo de Cristo, escravo de Cristo. Enquanto escravos de Cristo, enquanto tendo um só Senhor, nós devemos cumprir aquilo que esse Senhor quer que seja feito. Nós devemos, então, levar essa mensagem às pessoas todas. Não por livre vontade, mas por dever e responsabilidade. É duro dizer isso, né? Pode soar um pouco estranho, mas é o que Paulo viveu aqui. É disso que Paulo fala. E é isso que nós devemos saber também, como congregações que somos. Outra coisa muito importante, no final ele traz essa imagem esportiva, né? Em tempos de Olimpíadas, talvez esperasse que eu fizesse assim, comparações delongadas com os Jogos Olímpicos. Não faço, mas brevemente eu aproveito essa imagem. Veja quanto esforço há da parte dos atletas nas Olimpíadas, quanto esforço por trás de uma medalha, né? Quanto esforço para chegar ali na competição e fazer uma boa prova. Paulo traz essa imagem justamente para dizer assim, olha, há um esforço envolvido aqui. Nós não estamos, Paulo está dizendo muito claramente isso, na zona de conforto enquanto participamos da missão de Deus. Ele mesmo poderia ter ficado numa zona de conforto, mas entende que ele tem um dever. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. E eu digo de nossa parte também, ai de nós se não proclamarmos o evangelho. Nós temos um dever e precisamos muitas vezes sair da nossa zona de conforto para cumprirmos esse dever. Não é assim, vamos viver. E até é bom dizer, né? Nós aprendemos no livro de Atos que é Deus que promove o crescimento da igreja. Mas isso não quer dizer que a igreja fica de braços cruzados e não age de forma intencional para o crescimento acontecer. Nós vemos Deus agir, enquanto vemos Deus agir, nós vamos atuando como corpo de Cristo nesta terra, para que o crescimento aconteça, conforme o que fez Paulo, né? Conforme, talvez nunca com a intensidade com que fez Paulo, mas no mesmo propósito, né? E com esse mesmo entendimento. Não ficamos na zona de conforto, por isso não ficamos deitados tomando sol, mas esmurramos o próprio corpo. Nós reduzimos o nosso corpo, reduzimos a nossa vontade e a colocamos sob a vontade de Deus. Agora vamos caminhar um pouco mais, né? Dito isso, eu quero ir logo, até porque vai ficando um pouquinho mais tarde, para algumas sugestões práticas. E eu quero, e aqui tenham muito claro isso, caminhar pelo feijão com arroz.
Eu não quero criar um método, eu não quero propor iniciativas novas e modernosas para a nossa igreja no Rio de Janeiro. Eu quero lembrar o que é o feijão com arroz do crescimento das nossas congregações, do crescimento da nossa igreja no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Primeiro, né, são, eu acho que, quatro pontos aqui básicos que eu quero trazer, que se desdobram em algumas recomendações. O primeiro é não diminuir na medida do possível. Para crescer, nós precisamos evitar a diminuição. Então, começamos pelo ponto negativo. É claro que diminuição de congregação acontece por uma série de fatores, né? Pessoas que tiveram que migrar de uma região para outra por questão de sobrevivência, de emprego. O sujeito conseguiu um trabalho que o sustenta, né, fora de Macaé, ele vai sair de Macaé. Ele foi transferido pela empresa, ele vai sair. E queremos que ele integre outra congregação no lugar aonde vá. A pessoa teve que sair de Nova Iguaçu porque encontrou um trabalho ou a família precisou da sua presença em outro lugar. Essa diminuição é inevitável. Ela não é problemática, ela é parte da vida das congregações. Eu quero falar de não diminuir na medida do possível, pensando em, primeiro, evitar escândalos a todo custo. Às vezes dá um trabalho para a congregação o crescimento durante 5 anos, e surge um escândalo, e isso tudo, todo o resultado desse esforço é jogado por terra. Saem pessoas da congregação e pessoas que estavam talvez pensando em se aproximar, não se aproximam por causa de um escândalo. Então, evitar escândalos é nosso dever, né? Melhor seria que uma pedra de moinho fosse amarrada ao pescoço daquele que promove o escândalo para um dos pequeninos e fosse jogado na Baía de Guanabara. É isso, né? Temos que levar muito a sério a salvação das pessoas e, por isso, levar muito a sério o dever de evitarmos escândalos, com pecados grosseiros, com brigas na congregação, com qualquer tipo de coisa. Cuidemos disso com muita seriedade. Liderança de igreja, pastores, isso precisa ser cuidado. Isso precisa ser cuidado. Que pensamos que podemos promover escândalos, saiamos antes. Saiamos antes. Questão de responsabilidade, questão muito séria. Então, também buscar integridade e responsabilidade. Integridade na nossa vida pessoal, inclusive, de todos os membros, porque nós somos vistos como parte da igreja. E aquilo que nós fazemos é uma vitrine do que é a igreja. Você não pode ser uma pessoa que atura falcatruas ou que participa de falcatruas no trabalho, por exemplo, e depois dizer para as pessoas assim, vamos lá na igreja luterana. Não fica bem isso. É um pequeno escândalo também. Então, esses 2 pontos para evitar essa diminuição que pode ser evitada. Cuidemos disso. Cuidemos disso. O ponto B que eu coloco é ser uma igreja aberta aos de fora. Não ser uma igreja que tem o conforto de se fechar para si mesma. Então, por exemplo, não devemos nos acostumar ao fechamento de panelinhas. Eu sei que há afinidades em grupos, quando a congregação é um pouco maior, isso vai se gerando assim, uma afinidade maior entre grupos, mas digo isso para você que faz parte de uma panelinha e sabe disso. Não tem problema você ter mais afinidade com uma pessoa, com um grupo de pessoas, mas quando estiver no evento da igreja, no culto na igreja, em qualquer coisa que acontece na igreja, que essa sua panelinha seja acolhedora também, que ela se abra. No almoço de congregação, nunca fechem a roda, nunca se sentem assim à mesa sem deixar um lugar a mais. Não é para Elias, é para aquele que está sozinho. Olha para os lados, que o seu grupo seja um grupo acolhedor. Olhem para os lados e veja a pessoa que está com a sua família ali sozinha, sem ter ninguém para conversar.
olha para a pessoa solteira ou divorciado, singular, né, que está ali andando, meio sem saber onde se senta, convida, né? Senta aqui com a gente. Ah, mas não é uma panelinha, a pessoa vai pensar, mas que ela perceba uma panelinha que está disposta a abrir, a crescer, virar uma panela maior, né? Então, abram. Né? Olha, eu sei que é confortável estar só com pessoas que vocês já conhecem, que têm afinidade. Zona de conforto. Não aceitem a zona de conforto para vocês mesmos. Não buscar o número suficiente para a manutenção da congregação. Isso é terrível. A congregação ter como meta alcançar aquele ponto de conforto para as coisas funcionarem, para terem recursos financeiros. Não há esse limite. Nós não buscamos crescimento para alcançarmos o ponto de equilíbrio. Nós buscamos crescimento para alcançarmos vidas que precisam da salvação em Jesus. Terceiro ponto, desenvolver a hospitalidade. Hospitalidade na congregação, sem sermos invasivos. Aqui é um equilíbrio muito cuidadoso que nós precisamos ter, né? É dizer para as pessoas que elas são bem-vindas, dizer não com palavras simplesmente, mas com gestos e com um olhar. Acolher as pessoas que se aproximam. Pessoas que chegam feridas muitas vezes, pessoas que chegam desanimadas, que até tem na igreja luterana como que a última opção. Né? Acolhamos as pessoas com gosto, com tempo. Mas não sejamos invasivos, não façamos para as pessoas questionários investigativos, não imponhamos a nossa presença para a pessoa, eu vou te visitar a todo custo. Não, cuidado. Né? Há um bom senso necessário aí. Precisamos também ter gosto por ensinar e compartilhar. Gosto e tempo para isso. Eu vou chegar a um ponto importante por causa disso, que tem a ver com a agenda dos pastores. Mas todos precisam ter gosto. Né? A pessoa chegou, você é membro da igreja, ela estranhou alguma coisa, ela pegou o inário e não sabe onde que abre. Tenha gosto de ensinar. Mostre que você gosta dessa igreja, ajudando a outra pessoa a se integrar também. Né? Sejamos pessoas empáticas, não sejamos pessoas fechadas também. Ponto importantíssimo, acho que é o último ponto aqui. Não é o último, não, desse ponto. Não. Pensar a programação da congregação sempre pensando na missão de Deus. Nós não temos o direito de pensarmos programação da congregação como algo que é só para a congregação, que é para o nosso deleite. Nós não estamos aqui como congregações, nem pastores, nem membros, para o nosso deleite. Nós estamos em missão. E por isso não podemos pensar o horário de culto com base só na nossa preferência. Não podemos pensar quando há e quando não há culto com base no nosso conforto. Nós temos que pensar no de fora, que viu a placa da igreja, que quer saber um horário fácil, que quer chegar e quer encontrar a igreja aberta. Isso não é opção, isso é dever. Ah, mas é desconfortável, esmurra o próprio corpo. Precisamos agir em prol da missão de Deus e não em prol do nosso conforto. Isso tem que estar claro para a gente. A programação não é entretenimento. Não pode ser. Se a gente transformar a igreja em lugar de entretenimento para agradar os próprios da casa, nós estamos deixando de fazer o que a igreja precisa fazer. E aí virou uma brincadeira. Aí não virou igreja mais. Observar se a agenda da congregação e do pastor não está construída com foco no próprio entretenimento, conforto da congregação. E aqui eu disse da questão do tempo do acolhimento, da hospitalidade precisa de tempo. E eu pergunto, o seu pastor tem tempo para fazer instrução para a profissão de fé individualmente, ou ele tem que esperar formar uma turma, porque senão ele não consegue? O seu pastor tem tempo para conversar com aquele que chegou na congregação, ouvir o que ele tem a dizer realmente, marcar uma conversa conforme o horário que essa pessoa tem disponível? Ou ele está abarrotado de outras coisas para fazer? De estudo para servas, para leigos, para jovens, para grupos de estudo, e ele fica rodando entre você somente a semana inteira. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso parece que o pastor foi chamado para servir a congregação e não para ser
um ajudador na missão também, né? Então, é um ponto a se pensar. E eu digo, é um ponto que às vezes os pastores não têm tanta liberdade assim para dizer, porque pode parecer que eles querem trabalhar menos. Então, congregações, conversem com o pastor sobre isso. Você está tendo tempo? Será que a gente pode te ajudar a ter mais tempo para isso? Né? Como que a congregação pode ser uma parceira e não uma dificultadora? Último ponto desse ponto, né? Contudo, nós não devemos mudar o que não pode ser mudado para sermos hospitaleiros. Não podemos. Para agradar os de fora. E aí eu volto à pergunta, por que mesmo nós queremos crescer? Nós queremos crescer pela convicção de que fazemos devidamente o que precisa ser feito. Né? Veja bem, se formos abrir mão daquilo que cremos, confessamos e ensinamos para agradar os outros e assim crescer, nós não cresceremos, seria melhor, né, na verdade, nós não crescermos, mas darmos lugar aos outros que já fazem diferente e já crescem por aí. Né? Se é para não sermos luteranos de fato, que cresçam os outros. Nós queremos crescer porque cremos que é importante a presença luterana aqui. Então, cresçamos sendo realmente luteranos. Isso é importante, sim. Por quê? Porque não cremos que ser luterano significa simplesmente ter um nome, mas crer, confessar e ensinar da forma devida, propagar o evangelho devidamente, administrar os sacramentos devidamente e cremos, confessamos e ensinamos que isso é fundamental. Então, sejamos uma igreja que cresce, sendo igreja luterana. Não vamos abrir mão disso. Por fim, né, quase por fim, não por fim ainda, testemunhar e convidar. Né? Nós sempre devemos deixar claro nas nossas publicações, nas nossas conversas, que todos são bem-vindos. Isso precisa ser claro. Outro ponto, desenvolver entre nós uma participação assídua nos cultos, palavra e sacramento, como forma de testemunho e de amadurecimento para o testemunho. Veja, ir ao culto é testemunhar. Isso aqui eu acho fundamental e é uma coisa que fica esquecida às vezes. Você acordar de manhã no domingo, ou seja, no sábado à noite, né, se preparar para sair, ir para a sua igreja, estar junto com seus irmãos, é um testemunho para os seus vizinhos, é um testemunho para os seus familiares, para os seus amigos, de que você valoriza o que você recebe ali, de que você valoriza a comunhão com o corpo e sangue de Cristo. E aí, o que acontece muito? Alguém te convida para um churrasco no domingo. E aí você faz o quê? A maioria das pessoas o que faz? Eu não vou poder ir ao culto esse dia porque eu tenho churrasco. Olha a oportunidade que você está perdendo de dizer assim, olha, eu vou, mas eu vou chegar mais tarde, porque eu tenho compromisso na igreja. Eu tenho culto, eu estou junto à mesa do Senhor. Depois da mesa do Senhor, eu vou para a mesa do churrasco. Até o tímido consegue testemunhar assim, porque a pessoa vai perguntar, não, mas você vai para a igreja todo domingo? Eu vou, porque isso é fundamental para a minha vida, ali eu recebo um alimento que é para a eternidade. Eu quero muito ter comunhão com você, mas eu preciso da comunhão com Cristo. Veja, nós abrimos mão desse testemunho tão simples, porque nós temos a pressa de irmos para o churrasco, e de não participarmos da igreja, porque nós abrimos mão da comunhão com o corpo e sangue de Cristo com a frequência semanal, que já não é muita, assim, se você pensar, é 1h30 por semana que você está dedicando à mesa do Senhor, é pouco, e nós achamos que isso é algo prescindível. Não é prescindível, é imprescindível. Então, então, você testemunha a sua fé, a sua adesão, indo ao culto toda semana, sim. E você também se alimenta de Cristo, de modo que fortaleça a sua vontade de testemunhar. Quanto mais você ouve o Evangelho, quanto mais você tem essa gratidão pulsando dentro do seu coração, muito mais você quer dizer para as pessoas, o Evangelho é importante. Cristo morreu por você, porque isso está falando alto dentro de você. Agora, se você não ouve a palavra, se você não se nutre de Cristo, se você não está unido a Cristo,
você vai, com o tempo, dizer assim, o evangelho é algo que faz parte da minha vida, é mais um item da minha vida, como o outro lá tem o futebol, como o outro tem a maçonaria, o candomblé. Não! Alimente-se de Cristo e não haverá espaço para isso na sua vida, porque você vai perceber que o evangelho é o que move a sua vida. Você vai dizer com Pedro, não tem aonde ir, porque só Cristo tem palavra de vida, e eu quero que o outro saiba disso também. Eu quero que o meu colega de trabalho, que é morto espiritualmente, renasça em Cristo Jesus. Mas isso você não consegue sentir se você não está no culto, se você não vai ao culto com frequência, se alimentar dessa palavra que muda você lá dentro, né? Então vamos adiante. Claro também, nós devemos entender que cada pessoa tem o seu âmbito, seus círculos de convivência, suas oportunidades de testemunho. Eu não vou dizer para o sujeito que é o sapateiro para ele ir para o metrô pregar, ele não precisa fazer isso, mas no âmbito do seu trabalho ele tem contato com muita gente, na sua família ele tem contato com muita gente. E claro, nós vamos entender que cada pessoa tem um estilo, tem aptidões específicas para testemunhar. Embora seja um dever o testemunho, não é cumprido da mesmíssima forma por cada pessoa. Cada pessoa tem o seu jeito de fazer isso. Eu fui além um pouquinho, mas eu quero só terminar dizendo assim, nós devemos ter coragem para crescer e expectativa de crescimento. Eu não concordo com a ideia de que assim, a igreja luterana é para ser pequena mesmo. Não é para ser pequena, é porque o mundo está errado. Né? Mas nós devemos crer que o evangelho é poder de Deus para a salvação das pessoas. Então, nós podemos ter a mentalidade de que pode haver crescimento. Fazendo o feijão com arroz, pode haver crescimento. Tendo um esforço a mais, pode haver crescimento. E vai haver crescimento. Nós só precisamos deixar o evangelho pulsar, deixar o evangelho falar mais alto. Nós precisamos deixar o que é fundamental ser realmente o nosso fundamento. E precisamos ir adiante. Sempre lembrando, nós não somos uma empresa. Nosso foco é salvação. Nosso objetivo não é temporal, ele é eterno. Nosso objetivo é eterno, mas nosso tempo é agora e é precioso. Nós precisamos cuidar disso. Crescer é algo para já. Não é para a próxima geração. É para agora, porque agora tem gente se perdendo. E agora tem gente sedenta. Não sabe, mas está. Vamos fechar por aqui. Espero que haja oportunidade, a partir dessa conversa, para novas conversas. Há muita provocação aqui, eu reconheço. Não quero que todos concordem com tudo que eu disse, mas quero que todos pensem e todos continuem conversando sobre isso. Nós vamos orar. O pedido